Olá, alunos do 8º ano. Vamos a mais uma aula essa semana, continuando o tema movimento. Só dando uma recordada, na semana retrasada, nós iniciamos esse conteúdo definindo movimento e repouso. Então, em que momento que um corpo está em movimento? Nós falamos que um corpo está em movimento quando a sua posição muda com o passar do tempo. E quando essa posição não muda, nós falamos que esse corpo está em repouso. Só que nós devemos levar em conta também o referencial. Então, o que seria esse referencial? Seria comparar esse corpo que nós estamos analisando com um outro. Então, falamos, esse corpo está em movimento, dependendo de que referencial. Então, dessa forma, nós podemos afirmar se esse corpo está em movimento ou em repouso. Nós estudamos também deslocamento e intervalo de tempo. O deslocamento, também chamado de distância, é representado pela letra S e o tempo representado pela letra T. Então, quando eu falo intervalo, de espaço, intervalo de tempo, eu uso a letra grega delta, então fica delta S para intervalo, da distância, e delta T para o intervalo de tempo. E quando o exercício der 2 tempos ou 2 distâncias, nós calculamos esse intervalo de tempo, esse intervalo da distância, fazendo final menos inicial. Então, espaço, no caso do deslocamento, espaço final menos espaço inicial. E no caso do intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial, certo? Depois nós vimos também velocidade. O que é a velocidade? É uma grandeza que expressa a rapidez com que o corpo muda de posição. Nós calculamos a velocidade numa relação de distância pelo tempo. Então, nós relacionamos a distância percorrida com o intervalo de tempo. Então, colocando na fórmula, fica velocidade média igual ΔS dividido por ΔT, intervalo da distância dividido por intervalo de tempo. Eu dei esse conteúdo no trabalho da semana passada, certo? E hoje nós vamos estudar aceleração média. Antes de conceituar a aceleração, gente, nós podemos pensar que em um movimento no qual a velocidade varia, ou seja, essa velocidade muda, ela não é constante, nós podemos falar que é possível que houve uma aceleração aí, nesse movimento. A velocidade, ela pode aumentar muito ou reduzir, No caso, se ela reduzir, a gente fala que houve uma desaceleração. Bom, a aceleração indica a variação da velocidade por segundo. Como que nós calculamos a aceleração média? Tem uma fórmula também. Então, calcula-se a aceleração média dividindo-se a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Reparem aí na fórmula, AM igual a ΔV dividido por ΔT. Então, se o exercício fornecer 2 velocidades, final e inicial, temos que fazer também como o deslocamento em intervalo de tempo, que eu falei agora. Então, velocidade final menos velocidade inicial. Se tiver 2 tempos, tempo final menos tempo inicial. A variação da velocidade é dada em metros por segundo e o intervalo de tempo é dado em segundo. Se for dado em hora ou em minuto, tem que fazer uma transformação para segundo, certo? E a unidade de medida de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos a um exemplo. Se uma motocicleta passa de uma velocidade de 10 metros por segundo para uma velocidade de 20 metros por segundo em 2 segundos, qual a sua aceleração? Então, antes de começar a resolver esse exercício, precisamos pegar os dados, Então, qual a velocidade final e qual a velocidade inicial aí? Então, ela passa de uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, no caso, essa velocidade é inicial, para uma velocidade de 20 metros por segundo.
Então, ela passou de uma para outra. Então, 20 metros por segundo é a velocidade final. Então, antes de começar, temos que analisar tudo isso. E o tempo foi dado só um dado, né? Só 2 segundos. Então, colocando na fórmula, aceleração média igual a ΔV dividido por ΔT, final menos inicial da velocidade, 20 menos 10. O tempo, como foi dado só 1, então 2 menos 0, ou nem precisaria colocar o 0. Então, fica 20 menos 10, 10, dividido por 2, a aceleração seria, nesse caso, 5 metros por segundo ao quadrado. Quando a velocidade de um corpo aumenta, o movimento é acelerado. E quando essa velocidade diminui, nós falamos que esse movimento é retardado. Se a taxa de variação da velocidade for a mesma durante todo o movimento, ou seja, se a aceleração for constante, o movimento será chamado movimento uniformemente variado. Um exemplo disso é a queda de um objeto provocada pela ação da gravidade, que é o que nós vamos ver agora. Movimento sob a ação da gravidade. Antes de falar sobre isso, temos que entender o que significa essa gravidade, né? Essa força da gravidade. A força da gravidade nada mais é que a força que puxa os objetos para baixo, certo? Então, se um objeto escapar da nossa mão, por exemplo, ele vai cair em direção aqui, ao solo, né? Para baixo. Por que isso ocorre? Porque a Terra, gente, atrai os objetos ao seu redor. Devido a quê? Devido a uma força. Essa força é chamada força gravitacional da Terra ou força da gravidade. Então, todos os corpos que estão no nosso planeta estão sujeitos à ação da gravidade. Quando uma maçã cai de uma árvore, por exemplo, ela sempre cairá em direção ao chão. Além disso, se jogarmos uma bola de basquete para cima, ela irá subir até uma determinada altura e depois irá começar a cair em movimento de queda livre. É um assunto também novo. Então, por exemplo, quando essa bola é atirada para cima, o que vai acontecer? Quando ela está subindo, ela tem a sua velocidade diminuída. Nós chamamos de movimento retardado. Até essa velocidade se tornar nula, certo? Então, ela vai subindo, aí a velocidade começa a diminuir. O que vai acontecer quando começa a diminuir? Ela vai cair, né? Então, ela fica nula no ponto mais alto e aí começa a descer. Durante a descida, a velocidade da bola aumenta, certo? Continuamente. Nós chamamos esse movimento de movimento acelerado, certo? Então, é também chamado de queda livre. Se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou qualquer forma, ao serem abandonados da mesma altura, levariam o mesmo tempo para atingir o solo. Esse tipo de movimento, que consiste em soltar um objeto de uma determinada altura até que ele atinja o chão, é chamado de queda livre. Então, vamos pensar numa bolinha de aço, uma esfera de aço e uma pena. Se não tiver a resistência do ar, esses dois objetos vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Mas o que tem? Sempre vai ter a resistência do ar, né? Então, no caso, a pena vai demorar mais, né? E a esfera de aço vai cair mais rápido. Mas se não tivesse a resistência do ar, os dois objetos cairiam ao mesmo tempo no chão. Isso a gente chama de queda livre. Quando um objeto é solto, ele adquire um movimento de queda em trajetória vertical, tendo sua velocidade aumentada, né, conforme o tempo, devido à aceleração gravitacional da Terra. E qual é o valor dessa aceleração? É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós podemos até falar em 10 metros por segundo ao quadrado. Se formos rigorosos, o movimento em queda livre não existe na prática, como eu falei da pena e a esfera de aço. Não existe, né? Porque dificilmente conseguimos evitar a influência da resistência do ar. Mas podemos considerar queda livre, com boa aproximação, o movimento de uma pequena esfera de aço.
No movimento em queda livre, a trajetória é retilínea e a aceleração é constante. Portanto, é um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Certo, gente? Eu encerro, então, esse conteúdo de movimento. Na próxima aula, nós começaremos a falar sobre força, né? O próximo assunto. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima aula.